Sejam bem-vindos a essa quinta live da Semana do Sono, com um tema bastante comum, não necessariamente normal, que é não consigo dormir, né? Então a gente vai falar quando que essa dificuldade de dormir é considerado um problema, o que que é normal, o que que não é, o que que você pode fazer, o que que você não deveria fazer, né? Não menos importante, o que fazer e o que não fazer. Eu sou a Raquel Hirata, eu sou fisioterapeuta, doutora em ciências pela USP e atuo na área de sono desde 2009 e faço parte da atual gestão do Conselho Administrativo aqui da ABS. E eu vou ter o prazer de receber aqui alguns convidados para falar sobre esse tema. Então, essa live vai ser dividida em duas partes. Então, na primeira, mais ou menos 30, 40 minutos, eu vou conversar com o Dr. Danilo Sguiller, doutora Clélia Franco e o Dr. Marco Machado. E depois, na segunda parte da live, eu vou conversar com o Dr. Almir Tavares, Rafael Balsalobre e Maria Fernanda Nalva. Boa noite a todos, eu sou Clélia Franco, sou neurologista especialista em sono, sou doutora em neuropsiquiatria, faço parte, sou membro da Academia Brasileira de Sono, também faço parte da Academia Brasileira de Neurologia e vou ficar aqui à disposição para a gente conversar mais sobre a temática de hoje, né? Que é essa dificuldade, por que a gente não, algumas pessoas, né, não dormem. Legal, obrigada. Dr. Marco, por favor. Vamos lá, meu nome é Marco Machado, eu sou dentista do sono, né? Fui um dos primeiros dentistas do sono com alguma formação em pós-graduação aqui no Brasil. Ano que vem eu completo 30 anos de odontologia do sono e estou alocado na disciplina de neurologia da Unifesp, no setor neurossono, cujo chefe é o Dr. Gilmar Fernandes do Prado. Fui presidente da ABROS já por 3 mandatos, tive essa felicidade de estar na direção da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, né? Enfim, e milito ainda na pesquisa do sono, na pesquisa de aparelhos intraorais principalmente, né, que é o foco de nós dentistas, né? E é basicamente isso. Doutora Clélia, a senhora podia começar trocando uma ideia com a gente sobre o que é insônia, né? O que é dificuldade de dormir, até quando que isso é normal e quando que isso começa a virar um problema. Porque dificuldade para dormir que de todo mundo já teve alguma vez, em algum momento, né? Mas quando que isso começa a não ser normal? Então, na verdade, embora a insônia seja a principal causa de dificuldade, né, ou de queixa em relação ao sono, né, principalmente em adultos, mas hoje em dia até crianças também, a gente nota essa dificuldade em relação à qualidade e principalmente do sono, mas o que mais a gente vê no dia de 80, às vezes 80%, né, da busca de consultas em sono, realmente é a insônia sintoma. Muitas vezes a insônia junto com outras condições de saúde, né? Então, para a gente considerar que o indivíduo tem um transtorno do tipo insônia, aquela dificuldade para iniciar o sono ou para se manter dormindo, ou para ter uma qualidade, um sono reparador, para que isso seja um problema, isso tem que ser uma coisa que se repita, né? Sistematicamente, que tem uma frequência. Né? Ou seja, se a gente for considerar a classificação, o indivíduo tem que ter essa dificuldade pelo menos mais do que 3 vezes na semana e que tem uma duração que já tenha cronificado, uma duração maior do que 3 meses. Então, para ser uma condição já estabelecida, que a gente chama de insônia crônica. Mas, eu digo assim, quase todos nós já teve um momento de insônia aguda, né? Que é o mais comum para, né, todas as pessoas que tiveram alguma dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono em situações específicas da vida. Então, insônia como sintoma aí é uma coisa que praticamente todo ser humano vai passar por ela em algum momento da vida. Então, essa dificuldade para conseguir iniciar o sono, na maioria das vezes, está associado a um estado que a gente chama de hiperalerta, é quando a gente não consegue aquietar ou acalmar nossa mente, né? A gente está com atividade o pensamento que não acalma, né? Então, que a gente diz assim, às vezes nem é com coisas ruins, né? Às vezes é coisas para resolver um planejamento, né? Que a gente vai para o horário do repouso e continua utilizando nosso tempo para planejar, para resolver, né? E mantém a nossa mente ativa, muito mais alerta, no momento que a gente deveria já estar
começando a relaxar para descansar. E para que o sono possa acontecer, a gente tem que ter esse balanço aí, a vigília tem que ir reduzindo, a atividade cognitiva tem que acalmar para a gente poder adormecer. Então, em geral, as pessoas têm essa dificuldade para começar, porque a gente não é muito fácil a gente mudar o hábito de levar para o momento da noite, da cama, do repouso, coisas na mente para resolver. Muitas vezes são situações difíceis e às vezes é um simples planejamento. Ou se ocupar com atividades sociais ou diversão, né? Às vezes é a televisão, às vezes é o celular, às vezes é até uma coisa boa. Fica tão um livro que a gente está lendo, que é um bom hábito, mas às vezes você fica tão ligado em continuar e ter que terminar aquele livro ou tá tão interessado, mas que continua com a mente muito ativa. Então, isso às vezes vai atrapalhar bastante. É um dos principais motivos, é esse estado hiperalerta. Mas a gente vai poder conversar aqui que existem vários outros problemas de saúde, tanto agudos quanto crônicos, que podem manter uma dificuldade para começar a dormir e uma dificuldade para manter o sono. Isso mesmo. E o doutor Danilo vai entrar, então, na segunda parte. Obrigada, doutor Danilo, pela troca. Agora eu vou aceitar aqui o doutor Almir. Então, o doutor Almir, que é psiquiatra e vai até complementar bem o que a gente está falando aqui sobre o que causa a insônia, como que isso se perpetua, enfim. Então, estou aceitando aqui o doutor Almir. Pode falar, Marcos. Eu só queria fazer um adendo, só para esclarecer e tornar mais didático o que a doutora acabou de explicar para a gente. Então, na realidade, básica, começar com insônia, ou aguda, mas específica, e basicamente a insônia crônica, que essa sim merece uma atenção maior, começa a cometer o paciente com mais frequência, por um período mais de 2 ou 3 meses. Então, esse sim merece uma atenção, uma avaliação muito profunda, porque ele já tem todo o quadro ocasional ou agudo para trás, e ele, na realidade, passou a ser realmente insônia crônica. E esses quadros, Raquel, de insônia crônica, eles precisam ser muito bem avaliados e acompanhados, porque é aí que vem a gente descobrir outros problemas que estão junto, né, comorbidades, e tratar as comorbidades, que muito comumente a insônia crônica vem muito associada aos transtornos do humor, como, por exemplo, depressão e ansiedade, muito comumente vem associado a transtorno respiratório do sono, né? Que a insônia muito comumente está junto com a apneia obstrutiva, e se a gente não fizer uma avaliação ampla do paciente, a gente pode deixar de tratar causas que agravam essa qualidade do sono e perpetuam a insônia, como é o caso da apneia obstrutiva, mas também doenças outras clínicas, por exemplo, dor crônica, né? Tem pacientes que têm fibromialgia, dor muscular crônica, também no caso das crianças, os transtornos, os distúrbios do momento de dormir, né? Os maus hábitos do sono, as parassonias, assim, distúrbios comportamentais que acontecem no início do sono ou na manutenção do sono. Lembra de movimentos anormais que acontecem durante o sono. Por exemplo, a gente lembra muito de perna inquieta, dificuldade para começar a dormir. Muitas vezes está associada a um desconforto nas pernas, que a gente, quando avalia, pode diagnosticar uma perna inquieta. E, às vezes, o movimento frequente durante o sono de perna e outros movimentos anormais em sono faz com que o sono fique muito fragmentado, muito quebrado, tem muitos despertares. Isso vai dificultar. Uma questão importante no idoso são as doenças degenerativas neurológicas, que prejudicam bastante o sono, né? E pensando no perfil aí do paciente, das mulheres, que o Almir vai poder comentar bastante, além dos transtornos do humor, as questões hormonais, né? Hoje mesmo, uma colega minha estava falando, poxa, a menopausa, o climatério mudou completamente o meu sono. Então, a qualidade do sono muda muito quando a gente tem alterações hormonais, né? Decorrente do ganho de idade, né? Isso também acontece bastante. Muitas outras causas que o Almir pode complementar. Só nessas primeiras... Boa noite, doutor Almir. Só nesse comecinho aqui, nos primeiros minutos, quanta coisa, né? Quanta coisa que pode influenciar o sono, e, enfim. Mas algo bom disso tudo, que a gente vai conversar um pouco mais,
especialmente na segunda parte, é que dá para fazer algo, né? Não necessariamente a gente precisa esperar se perpetuar, ficar crônico para a gente poder fazer alguma coisa, né? Então isso é uma esperança, né? E é algo que é importante, né? Para a gente já começar a fazer algo para melhorar, para colocar o nosso sono como prioridade e para às vezes tentar não deixar que isso se torne algo crônico, que se perpetue, né? Boa noite, doutor Almir. Boa noite, Raquel. Está sem voz, Almir. Está cortando a voz. O som. Acho que Agora, sim. boa noite. Fique à vontade para se apresentar, doutor Almir. Eu sou psiquiatra e médico do sono. Aqui é geralmente voltado para o tema da ansiedade. Ansiedade. Eu estou com dificuldade com o doutor Almir. Futuro. Tá melhor? Tá cortando um pouquinho, né? Tá um Tá chiado muito cortando forte. um pouco. Quando uma chuva Opa. acione a isso. Agora melhorou. É muito chiado. Eu vi até que tinha uma pergunta aqui, né, Raquel, sobre cansaço nas pernas, não é isso? Aqui no... Né? O cansaço nas pernas pode ser perna inquieta, alguém perguntou aqui, não foi Ah, isso? sim. Isso mesmo. E o cansaço nas pernas, em geral, a sensação da perna inquieta não é cansaço, porque o cansaço nas pernas pode até dificultar o início do sono, né? Cãibra, mas a perna inquieta, o indivíduo tem um desconforto na parte mais profunda e geralmente são sensações de formigamento, de beliscar, de furar. Cada paciente refere de uma forma, mas o detalhe é que esse desconforto melhora quando o paciente movimenta. Então, é um critério para a gente saber se tem a mais a ver com perna inquieta, que aquele desconforto na perna, que acontece quando a gente começa a ficar em repouso no final do dia, justamente quando deita na cama ou quando senta na cadeira para descansar, começa a ter um desconforto na perna, que pode ser até uma sensação de aperto e de cansaço, mas que melhora e, em geral, passa no começo do quadro quando o paciente mexe as pernas. Então, isso é um critério que faz com que a gente pense, isso deve ser a síndrome das pernas inquietas. E é um transtorno que tem tratamento medicamentoso, que o paciente que tiver isso aí deve buscar avaliação, porque ele vai ser tratado e vai melhorar. Vai tirar esse fator, né, que pode estar prejudicando o início do sono dele. E a gente tem uma pergunta também sobre a TM, mas um pouco antes de entrar nesse assunto, eu queria continuar falando ali, só para a gente não perder o fio da meada com o Dr. Almir que entrou agora, sobre essa questão de o que causa a insônia, né? Da onde ela vem, né? Que muitas vezes, né, tem a ver com os transtornos psiquiátricos e como que isso se perpetua, né? Como que acontece esse sintoma de insônia virar um transtorno de insônia? Então, e bem, agora, tá melhor? Tá cortando um pouco ainda para mim. É um problema. Parece que a chuva interferindo. Se está sendo bem vindo, eu passo a palavra para vocês. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Talvez, eu tô olhando para cá de vez em quando, o pessoal da parte técnica aqui está falando comigo. Então, uma coisa talvez se a gente fechar os microfones quando não estiver falando, pode ser que ajude. Então, vamos tentar? Às vezes pode melhorar o áudio do Dr. Almir. Obrigado. Mas então nós somos um país muito bonito, tropical, praias, muito bonito. E, paradoxalmente, o Brasil também é o campeão mundial de transtornos de ansiedade. E a ansiedade, ela é um fator importante assim na gênese do transtorno de insônia, né? Que é um estado de um hiperalerta psicofisiológico continuado. E a ansiedade, ela se liga com preocupação e ruminação
e longas cadeias de pensamento, muitas vezes de forma verbal, outras de forma por imagens e de outras maneiras. E nessas cadeias de pensamento, a pessoa fica lá tentando responder a perguntas do tipo: e se acontecer problema? Ou então responder para si mesmo: por que eu me sinto assim? Né? E esses modos de pensar e as teorias que a pessoa tem sobre os próprios modos de pensar costumam ser fatores importantes para perpetuar a insônia. E, por exemplo, é um caso assim prototípico, clássico, né? É uma mãe que se preocupa com o filho. Essa mãe se diz assim, cronicamente preocupadora, então se preocupa com o filho se acidentar, não é? E, e aí essa mãe começa a ficar horas preocupando, até ter uma crise de pânico, né? E aí, como isso ocorreu, ela passa a evitar assistir noticiário, né? E passa a evitar se esquivar de noticiário e evitar ficar pensando. E muitas vezes essas atitudes, essa teoria que ela formulou de que evitar de ver noticiário e evitar pensar seriam terapêuticos, essa teoria dela pode dar para trás, né? Se eu te peço para não pense numa girafa azul, imediatamente aparece uma girafa azul na sua mente. Então, muitas vezes, essa atitude dessa mãe produz uma saliência em aspectos ansiosos que vão lá manter a insônia. Seu microfone está desligado. Pronto. Como que isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque daí uma coisa leva a outra, aí piora o sono, que acaba piorando essa situação e entra num espiral negativo, né? Então, quanto que é importante ficar atento, né? E já buscar ajuda antes que isso acabe ficando muito pior, né? Trocando um pouco de assunto para a gente deixar mais dinâmico aqui, veio uma pergunta da Tainá Santos. Ela deu boa noite pra gente e disse que tem ATM, imagino que seja disfunção, né? Tem mandibular, e ela gostaria de saber como que isso pode afetar o sono, doutor Marco. Poderia responder? Falar sobre isso? Olha, eu posso falar brevemente. A questão de... não é que ela tem ATM, todo mundo tem uma articulação temporomandibular, né? Mas algumas pessoas passam a ter disfunção de ATM. E esse pode ser um quadro de dor bastante importante. E como a dor também é um dos fatores que pode levar à insônia, né? Como os quadros de fibromialgia e todas aquelas dores crônicas, né? Então, o desconforto causado pela dor de ATM também pode impedir que esse indivíduo, que esse paciente, concilie o sono com alguma facilidade, né? É importante que seja feita uma avaliação por um dentista especialista em disfunções de ATM. Essa especialidade existe, ela é bem comum, né? Embora as pessoas não tenham muito conhecimento dela, né? Existe uma classe de dentistas dentro da odontologia que são extremamente bem formados na análise, no diagnóstico das disfunções de ATM. Né? Esse tratamento geralmente é clínico, ou com placas, ou até com injeções de substâncias anti-inflamatórias, ou que permitam o relaxamento e a volta do movimento normal. Enfim, são tratamentos bem pouco invasivos e que trazem um resultado muito bom em qualidade de vida, em melhora do sono, né? Geralmente, pacientes com disfunção de ATM também estão envolvidos em quadros de bruxismo, né? Essa articulação durante o sono já passa por um estresse todo dia, de várias horas, enfim. Né? Então, uma boa análise de um dentista especialista em ATM, eu acho que é fundamental.
Essa questão da dor, aqui falando, né, de DTM, mas, né, como você comentou aí sobre dor em geral, né, dor crônica, como que isso também afeta, né, o sono, pode atrapalhar muito a qualidade do sono. E aí eu gostaria até de entrar aqui num assunto que acho que tem muito a ver com isso, que é a questão de prescrição medicamentosa, né? Quanto que isso também pode influenciar negativamente a arquitetura do sono e a qualidade do sono. Então, doutora Clélia, a senhora pode comentar um pouco sobre isso? Agora, pensando não necessariamente em indutor, vamos falar disso também, mas às vezes essa prescrição de medicamentos para dor, por exemplo, ou outros tipos de medicação que podem, às vezes as pessoas não têm muita noção de que isso pode atrapalhar, né? Às vezes isso causa um relaxamento e tem a impressão de que vai até melhorar, mas a senhora poderia comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Isso. Inclusive, o uso de medicamentos em horários inapropriados podem causar quadros de insônia, assim, uma dificuldade para iniciar o sono e muitas vezes dificuldade de aprofundar o sono. Por exemplo, né, alguns medicamentos para asma, né? O horário de usar medicamentos para asma, alguns medicamentos para asma podem ser estimulantes, né? O uso de alguns antiepiléticos, alguns medicamentos para hipertensão, podem atrapalhar ou atrasar o início do sono, porque eles podem ter um efeito estimulante. Não só os medicamentos, como algumas substâncias também, né? E inclusive alguns alimentos. Então, às vezes, até o colega que prescreve, e eu sempre digo isso para os meus residentes, então, lembrar e perguntar tudo que o paciente usa e também, se ele tem alguma dificuldade com o sono, alertá-lo. Olha, a gente vai iniciar essa medicação. Se tiver horário noturno para tomar medicação, porque às vezes precisa, o paciente tem que ser orientado de que refira se notar que o sono mudou a partir do início daquela medicação. Porque às vezes a gente tem que corrigir o horário da prescrição, porque o medicamento pode estar induzindo uma dificuldade para iniciar o sono, por esse efeito estimulante. Então, alguns antidepressivos, alguns remédios para pressão, alguns antiepiléticos, alguns analgésicos, corticoide, por exemplo, que a gente sabe que hormônios, né, tem horário específico para serem prescritos. Então, hormônio tem que ser feito pela manhã, em geral, né, no caso de corticoides, né, anti-inflamatórios mais potentes. Pulsoterapia, a gente não começa pulsoterapia no hospital, a gente diz, olha, para os residentes, se atrasou a pulsoterapia, ninguém vai fazer pulsoterapia com corticoide à noite, só se for uma emergência. Mas não sendo, a gente tem que fazer pela manhã. Então, como você falou, medicamento, assim como outras substâncias que sejam estimulantes, idealmente não devem ser utilizados à noite, né? Pela manhã. E a gente tem aqui acompanhando, né? Acredito que a gente tenha público leigo, profissionais de saúde, a área de sono, a gente sabe, né, que é uma área ainda nova, então nem todo mundo, às vezes, enfim, tá com isso na cabeça ali na prática clínica, ou mesmo ali o próprio paciente, né? Então, ficar atento a isso, todo mundo, né? Ficar atento a isso, referir, estudar, né? Quem for profissional da saúde, quem for paciente, ficar atento a isso, porque às vezes o que acaba acontecendo desenvolvo uma dificuldade para dormir, não sei de onde ela veio, vai levando, e aí entra uma outra medicação para induzir o sono, e aí às vezes essa mistura pode não ser, enfim, muito benéfica, né? E aí, doutor Almeida, se o senhor puder falar um pouco então sobre essa questão de medicação que induz o sono, né? É um tratamento importante, né? E que, quando bem indicado, ajuda muito o paciente, né? Mas o que o senhor pode dizer sobre prescrição de indutores de sono e como que é a maneira correta de fazer isso, né? O tratamento padrão da insônia, de primeira escolha, é a terapia cognitivo-comportamental da insônia. Eu venho estudando outros tratamentos psicológicos quando a terapia cognitivo-comportamental falha. Estou até preocupado com as ideias do presidente Trump cancelando dinheiro para pesquisa, porque muita coisa sobre insônia nós, na verdade, não conhecemos e precisa ser desenvolvida e precisa ser estudada. E o número de pessoas com insônia é tão grande que não há assim, um excesso de prescrição de medicamentos sedativos, de medicamentos hipnóticos no mundo para insônia.
a ter uma subprescrição. O problema que há é o uso inadequado, abuso, e aí essas receitas mais recentes indicadas pela Anvisa, isso é interessante porque deve conter boa parte dos problemas que a gente vinha observando. Mas não são medicamentos de um uso simples. Então é necessário acompanhamento, né? E eu vejo que no país já se estabeleceu uma espécie de cultura de que o tratamento é tomar a pílula. E a pílula é uma parte do tratamento e a outra parte é veiculada através de contato com o profissional médico ou psicólogo, né, tratando dos problemas psicopatológicos relacionados à insônia. Então é ilusivo, né? É uma ilusão tentar usar só pílula ou só terapia cognitivo-comportamental. A gente precisa de todas as ferramentas, né? E a insônia tem aquele pedacinho na apneia do sono, quando Guilhem Non, lá nos anos 70, descreveu a apneia do sono, ele pensava num tratamento para a insônia. E a apneia do sono estava ali, subterrânea. E por algum período se esqueceu um pouco desse fato, e agora surgiu à tona de novo a ideia de COMISA, né? Da associação da apneia de sono com insônia, né? Boa parte dos pacientes com apneia do sono tem insônia, e o tratamento da apneia do sono, então, portanto, exige tratamento de insônia até para poder haver uma adaptação adequada à pressão positiva. Então, recapitulando, né? Até o doutor Almir entrou no assunto sobre a apneia do sono, que era justamente o que eu ia abordar agora, né? Mas só recapitulando, então, para quem é paciente que está, né? Para quem é público geral que está assistindo aqui, então, medicamento não é brincadeira, né? E não necessariamente porque o seu vizinho ou sua esposa toma um medicamento que aquilo vai ser a indicação para você também, né? E mesmo quando for indicado, não fuja do profissional, né? E segue ali sozinho, não faça isso, né? O medicamento é uma coisa simples, né? Fácil, tem às vezes um efeito, né? Que tem uma percepção, né, grande do efeito do medicamento, mas é uma coisa séria, né, que pode, enfim, trazer várias outras consequências, inclusive para a qualidade de sono, né? Então, sempre mantenha o seu acompanhamento certinho aí com o profissional, né? Doutor Almir? Pode, claro, por favor. Eu gostei muito do que ele falou, porque se encaixa muito na realidade dos dentistas. Porque, afinal, a pergunta é o seguinte: o que faz um dentista numa live de insônia? Onde é que esse cara se encaixa? O que tem acontecido, na realidade, é que nos últimos 10 anos, nós, dentistas do sono, os nossos consultórios têm sido invadidos por pacientes com insônia. Mas que, concomitante a essa insônia, traz um quadro de apneia leve ou moderada, ou mesmo um quadro de hiperresistência, onde eu tenho muita fragmentação do sono. Então, eu tenho muito paciente que chega aqui no consultório e fala: eu nem sei por que eu estou aqui. O meu médico me mandou aqui, ele trata a minha insônia. Agora, por que ele quer que eu trate a apneia? Eu nem sabia que tinha apneia, não tenho nenhum sintoma de apneia, porque às vezes é um quadro muito leve, né? Mas eu estou aqui sem saber muito qual vai ser o seu papel na minha insônia. Então, na realidade, o tratamento da apneia leve, do aumento de resistência de via aérea, se tornou, na insônia, um tratamento coadjuvante e fundamental pela redução da fragmentação do sono. Então, hoje, quando eu recebo um paciente de insônia, principalmente quadros de aumento de resistência de via aérea, apneia leve e moderada, eu sei que o que o médico quer de mim é que eu retire a maioria dos eventos, ou até eventos só de esforço respiratório, que também termina em microdespertar, para que a gente limpe o quadro de sono desse paciente dos microdespertares, que está alimentando, em segunda mão, o quadro de insônia, né? Então, essa profilaxia de microdespertares tem sido muito feito por aparelho intraoral, e resultando num desdobramento de maior sucesso no tratamento medicamentoso da insônia. Basicamente, era isso que eu queria
somar a publicação doutoral mesmo. E só um detalhe, uma observação importante que o Marco Antônio vem dizendo e o Almir, é que nesse caso do paciente que tem a apneia e a insônia, a comisa no caso, o inverso também é verdadeiro. É importante que a gente proteja a via aérea e corrija a apneia para poder ter mais segurança na prescrição de um hipnótico que pode, eventualmente, a depender da dose, deprimir mais a respiração do paciente, deprimir, inclusive, o reflexo, né, central do sistema nervoso sobre esse aparelho respiratório e agravar uma apneia que não estava sendo tratada. Então, é isso aí. A gente tem a obrigação de orientar o paciente que ele seja visto como um todo e a gente se preocupe em toda a situação. Lembrar que, em geral, um quadro não está isolado, né? Nos indivíduos, não está isolado. Então, a gente tem que buscar fazer uma história clínica bem feita, investigar outros transtornos que estejam associados, porque vão precisar ser tratados. Então, tratar da apneia vai ser uma segurança para que o padrão do tratamento medicamentoso para insônia não agrave a questão respiratória do paciente. Então, as duas coisas precisam ser bem vistas, né? Sem dúvida. Muito importante. E assim, falar de apneia do sono numa live que é de dificuldade para dormir, a gente traz esse assunto porque são duas condições muito comuns, né? Tanto a dificuldade para dormir, a insônia, quanto a apneia obstrutiva do sono, quanto a prevalência das duas juntas, né? Então, por isso que muitas vezes uma apneia do sono que causa muito despertar no meio da noite pode ser confundido com uma dificuldade para dormir, vice-versa, enfim. E essa questão que a doutora Clélia trouxe, que o doutor Marco trouxe também, é muito importante, né? Sobre o acompanhamento do tratamento, né? Então, o quanto que você estar atento, né? Você não ser apenas um técnico de tratamentos de apneia do sono, por exemplo, né? Então, em relação ao aparelho intraoral, em relação também à terapia com pressão positiva, que é um tratamento, né, muito comum também nos pacientes aí com apneia obstrutiva do sono, o quanto que o profissional que atua nessa área diretamente também precisa ficar atento ao sono em geral do paciente e trocar com a equipe, né? Então, essa questão de medicamentos, não só indutores, né, no caso da insônia, como a doutora Clélia comentou, outros tipos de medicamentos para dor, etc. Então, trocar ideia com a equipe que acompanha esse paciente, porque o sono é algo que é influenciável, né? Muito influenciável por muitas variáveis. Então, quando a gente vai falar sobre tratamento, enfim, é muito importante que esse acompanhamento seja feito por algum profissional especializado, né, que esteja atento ao todo aí, em relação ao sono e em relação à saúde do paciente, né. E isso também acaba trazendo o paciente que precisa tratar, né, estamos falando aqui de apneia, e que tem uma dificuldade para dormir, acaba muitas vezes tendo talvez um pouco mais de dificuldade de adaptação ao tratamento, né? É o que eu vejo na prática clínica em relação à terapia com pressão positiva. Doutor Marco, você pode comentar também um pouco se isso também é visto lá, né, com quem trata com aparelho intraoral, quanto que a dificuldade para dormir também pode influenciar na adesão ao tratamento ou não? Como que é isso? Não, sem dúvida. Todo paciente de insônia, por si só, ele já é um paciente mais complexo. Um paciente hipersensível, hiperalerta. Então, quando eu coloco um aparelho intraoral que não tem volume pequeno, vamos combinar que são 2 placas, e peço para esse paciente tentar dormir, se eu não tiver o apoio medicamentoso de um médico, né, ou com um antidepressivo sedativo, ou com um indutor de sono, para garantir que a minha adaptação com o aparelho intraoral nesse paciente seja mais suave e com maior chance de sucesso, né? Então, é importantíssimo que todas as, vamos dizer assim, todas as táticas de tratamento com aquele paciente sejam bem combinadas, bem conversadas entre os profissionais, né? Não adianta eu pegar um paciente com insônia, principalmente já num quadro de insônia crônica, de anos, que não está bem assistido por um médico e tentar fazer um protocolo de aparelho intraoral. Eu vou afundar, não tem como. Se ele já não está dormindo sem nada, imagina com 2 placas na boca. Só vai piorar, ele vai começar a culpar o aparelho intraoral da dificuldade de sono, entendeu? Então, esta tomada de decisão em equipe,
O médico, com a questão medicamentosa, fazer com que esse paciente fique mais acessível a uma adaptação mais tranquila é fundamental, né? Sem o apoio médico, o tratamento odontológico de terapia com aparelho intraoral, ele fica muito aquém daquilo que a gente realmente pode oferecer para o paciente. E ter esse acompanhamento. Então, se você é paciente e está assistindo aqui, né, usa, às vezes teve alguma dificuldade, às vezes desistiu, né, por conta disso, é possível, né? É possível, se você tiver um acompanhamento adequado, uma equipe do seu lado, né? É possível você tratar as duas condições, melhorar o seu sono, enfim. Então, não desista, né? Se você for um paciente aí e estiver nessa situação, né? Bom, a gente já está chegando no tempo final aqui dessa primeira parte. Eu quero agradecer muito vocês pela discussão riquíssima aqui nesses minutos que passaram rápido, né? E se vocês puderem dar uma mensagem final aí para a gente, antes de a gente trocar os convidados, eu agradeço. Doutora Clélia, se puder começar, por favor. Bom, um recado importante é que a gente pode começar hoje a melhorar nosso sono a partir de revisão dos nossos hábitos, né? Então, a gente vai observar o que a gente está fazendo de contraproducente, porque a gente se auto-boicota muitas vezes, né? Então, antes de tudo, checar minha alimentação para não usar psicoestimulantes à noite, checar meu medicamento. Se eu tiver dúvida, vou voltar para o meu médico e perguntar, doutor, esse medicamento aqui, será que tem alguma interferência? Tratar de comorbidades. Então, se eu tenho doenças crônicas, eu preciso estar acompanhando. Se eu tenho um problema odontológico, eu preciso do meu dentista, né? Eu tenho um problema do sono, eu tenho que buscar auxílio médico. Som. Acho que ficou mudo. Pô, ela ficou muda. Doutora Clélia, ficou mudo. Clélia. Ah, tá. A questão da higiene do sono é essencial. A gente vê tudo que está prejudicando e começar a buscar mudar hoje. Atividade física, a gente é muito sedentário em geral, porque a gente trabalha muito sentado, computador, né? Então, coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, começar a observar o que eu estou fazendo, que eu posso mudar e posso começar hoje. Então, e sempre buscar ajuda, não desistir, porque sempre tem como a gente melhorar. Obrigada, muito obrigada. Doutora Almir, se puder dar suas palavras finais, por Eu favor. posso comentar sobre coisas que não dão certo. Me perdoem aqui. E uma coisa que eu tenho observado bastante curiosa é que as pessoas hoje em dia passaram a andar com uma garrafinha para hidratação. E é muito bom hidratar, é muito importante. Mas eu vejo com frequência que as pessoas acabam se hidratando em excesso. E aí isso é uma coisa super simples e que vai fragmentar o sono, porque essa pessoa vai acordar de noite para ir ao toalete, né? A noctúria é uma das principais causas assim, físicas, né, de despertar noturno no idoso. E então eu proponho que as pessoas se hidratem até umas 4, 5 horas, depois tomem um pouco mais de cuidado, né? Pô, e esse tipo de comentário assim, negativo, entre aspas, né, que o senhor comentou, é importante para a gente ficar atento como que cada um é um, né, e cada caso é um caso. Então, a gente teve live aí de crianças, adolescentes, de idosos, e se você não assistiu, ficou gravado aí no Instagram da BS, na vida, né, nas diferentes fases da vida também, isso tudo muda muito, né? Então, a gente está falando aqui de dificuldade para dormir no geral, mas se a gente for separar isso em faixas etárias, enfim, ainda tem muitas outras coisas específicas, né, que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai pensar em diagnóstico, tratamento, acompanhamento, enfim. Obrigada, doutor Almir. Doutor Marco, por favor. Meu recado final seria uma coisa que eu acho preocupante, é a nossa cultura de automedicação. É muito comum um paciente que está iniciando com insônias ocasionais comentar isso num churrasco, numa festa, e surge um amigo, um cunhado, que diz, não, eu tomo um remédio que é porreta.
Você tomou, você está tranquilo. Ah, então me empresta, você tem um aí, pega, trocam remédios em festa, é uma loucura, né? E muitas das vezes esse paciente que está iniciando um quadro de insônia também tem a apneia do sono não diagnosticada. E o remedinho que ele ganhou do amigo, do cunhado, da tia, não é nada mais, às vezes, que um benzodiazepínico, um Rivotril, um Lexotan, né? Que vai até melhorar a sensação de ter dormido uma noite inteira, mas vai fazer com que ele faça muito mais eventos respiratórios pelo relaxamento excessivo da via aérea, ou seja, vai complicar muito o lado da apneia. Ele vai acordar com a sensação de que dormiu a noite inteira, mas muito mais quebrado do que tivesse acordado algumas vezes, né? Então, eu peço muito cuidado com a automedicação, né? Não aceite comprimidos ou remédios para dormir que você não sabe se você pode tomar, qual é a procedência e qual é o efeito secundário, e sem, logicamente, uma avaliação completa de um médico de sono, no caso de você já estar sofrendo com alguns sintomas de insônia. Eu quero finalizar, agradecer aqui o Almir, a Clélia, você, Raquel, pelo convite. Enfim, achei que a gente fez o melhor que pudemos e espero que a população e quem nos ouviu tenha se beneficiado com as informações aqui deixadas. Muito obrigado. Que bom, obrigada. E isso é tão comum que você trouxe, Marco, que o pessoal ali, ó, o grupinho do Rivotril, amigos do Rivotril, confiam mais no vizinho do que nos profissionais. É bem isso, né? Mudam os endereços, os lugares, as regiões do Brasil, mas a história se repete, né? Obrigada, então, pessoal. Vou pedir para vocês se retirarem, então, para que a gente siga em frente com a live aqui com os próximos convidados. Agradeço novamente muito a contribuição de vocês. Obrigada. Tá, muito obrigado a todos. Até, tchau, boa noite. Vou pedir para vocês já começarem a se apresentar, então, Dona Maria Fernanda, por favor. Meu nome é Maria Fernanda Naufel, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou nutricionista, sou coordenadora do Núcleo de Nutrição da Academia Brasileira do Sono. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp. Hoje sou pesquisadora pela Unifesp, sou assistente de pesquisa também em INCOR. E é isso. A gente, o ano passado, lançou o primeiro livro. A gente fala que é o primeiro livro no Brasil sobre nutrição e sono, mas na verdade não tem no mundo, né? Mas como é em português, a gente fala que é o primeiro livro do Brasil. E um dos temas que a gente aborda é a insônia, né? A dificuldade de iniciar ou dar continuidade ao sono e a importância da alimentação para isso. E eu até escutei os outros profissionais que estavam antes e eles falaram bastante de alimentação, então eu gostei. Que legal, obrigada, doutora Maria Fernanda. A gente vai conversar agora, então, um pouco mais, né, sobre isso, que é algo também tão importante. Nada melhor do que você para falar com a gente sobre isso, né? Doutor Rafael, por favor, pode se apresentar para a gente? Boa noite, é um prazer. Sou ortodontista, trabalho com essa área do sono há algum tempo, fiz meu mestrado na Unifesp, estou fazendo meu doutorado e estou alocado no setor da neurologia do sono, lá na Escola Paulista de Medicina. E trabalho como Marco, trabalho junto com o Marco, inclusive, nessa área, com o Danilo também, que está aí presente, nessa área dos distúrbios respiratórios do sono, tanto de apneia obstrutiva do sono, distúrbios respiratórios e bruxismo também. Então, pretendo aqui participar e agregar o que o Marco já comentou em relação ao papel da odontologia nessa questão da dificuldade do sono. Legal, obrigada. A apneia do sono é super comum, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Tem muito a ver, né, com essa questão de dificuldade para dormir. E o doutor Danilo, eu não estou vendo ainda, mas vamos seguir assim. Você está por aí já, né? Pode se apresentar, por favor. Eu consigo ver ele na nossa imagem aqui. Acho que é só aqui mesmo, mas tudo bem. Qualquer coisa, Danilo, pode, se precisar, me interromper aí no meio, que eu não estou te vendo, tá bom? Tá bom. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos. Acho que nós estamos numa panelinha aqui da Unifesp, né? Pelo jeito. Eu também sou da Unifesp, eu sou do grupo lá dos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono da Unifesp, junto com a Fernanda Haddad, com um time maravilhoso lá, com o Renato Stefanini, com a Tati Vidigal, Renato Pressinotto, Milena, enfim, um time muito legal que a gente integra lá na Escola Paulista para avaliar
os pacientes com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono. Então, queria agradecer seu convite e a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Essa live que nos antecedeu já foi brilhante, já falaram muita coisa legal. Espero que a gente tenha tema para conseguir cobrir. Né? Vamos sim. Obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar falando sobre, a gente falou bastante na parte anterior ali sobre prescrição medicamentosa, enfim, e uma coisa que é tão comum na prática clínica e que, pelo menos, né, eu ouço muito falar, acredito que vocês também, é essa questão do natural, então vamos tomar melatonina, né? Como que, doutor Danilo, se puder trazer isso pra gente, assim, como que a melatonina entra nessa história de dificuldade para dormir? Ela entra, ela não entra? Ela substitui um indutor do sono? Como que é essa história? Então, Raquel, é o seguinte, hoje a gente tem visto uma prescrição, às vezes até desenfreada, da melatonina, o próprio a auto-utilização, né, dessa medicação, no sentido da pessoa mesmo hoje ter facilidade de comprar, porque na live passada o Marco falou muito bem sobre isso, né, porque um amigo está tomando e aí de repente você começa a querer tomar também, a utilizar a medicação, porque acha que vai fazer bem para você. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter algumas considerações em relação à melatonina, que é o que você trouxe para a gente. A primeira delas é que a melatonina é um hormônio, né? Você não está tomando alguma coisa totalmente inócua. Ainda são desconhecidos os efeitos em longo prazo. A gente sabe que em curto prazo a gente não tem grandes efeitos adversos, grandes efeitos colaterais, mas a questão da dose-resposta, o quanto isso pode interferir em longo prazo, ainda não é bem esclarecido na literatura. A gente sabe que tem, né, a condição de que quanto mais medicamento a gente toma, mais dose a gente toma, mais efeitos colaterais, mais efeitos adversos a gente pode ter. Outra observação extremamente importante, Raquel, é que a melatonina, na verdade, é um indutor fraco de sono. Ela deveria ser usada mais na questão de uma melhora, uma adaptação para ritmo circadiano. Para aquelas pessoas, na verdade, que tenham alterações do seu ritmo circadiano, especialmente a pessoa da síndrome do atraso de fase, aquela pessoa que vai muito tarde para a cama, né, porque passou aquele horário habitual de dormir e ela vem muito incomodada no nosso consultório, dizendo, doutor Danilo, olha, eu não consigo dormir num horário habitual. Meu marido vai dormir 10 horas, 10h30. Meus filhos vão dormir 10, 10h30. Eu não consigo dormir. Né? A gente primeiro também precisa categorizar esse diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, bom, mas você tem dificuldade para iniciar o sono? Que na verdade eu ligo o computador, celular, tablet, né? Quer dizer, mexe e mantém os estímulos. Isso é muito peculiar também das pessoas que tenham essa dificuldade. Mas caracterizando uma pessoa com distúrbio do ritmo circadiano, a melatonina entraria muito bem nesses casos, né, para fazer com que a gente conseguisse antecipar mais o sono dessa pessoa e aí sim ela se colocaria no leito naquele horário habitual. E aí sim a gente começa a abrir a utilização da melatonina até para outras indicações, né, como por exemplo para TEA, né, que é uma medicação que pode ser usada no âmbito infantil, para maurose, para cegueira, né, para cegueira inclusive com perda do claro escuro, para trabalhadores de turno, eventualmente, para o jet lag, né, para quando a gente faz aquelas viagens para a Europa. Então, assim, o resumo, né, dá para a gente falar horas e horas sobre melatonina aqui, mas eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é assim, a superprescrição e o superabuso e uso da melatonina. A gente tem que entender que sim, ela tem um papel fundamental na medicina do sono, mas quando bem indicada e bem prescrita. É isso. Isso, são casos específicos, né? Como o doutor Danilo comentou. Então, não é assim, eu tenho dificuldade para dormir, eu quero parar o medicamento que eu tomo, porque é muito forte, entre aspas, vou tomar algo natural, né? Isso que a gente ouve, né? Não necessariamente, então não é assim que funciona, né? É importante, quando bem indicado, como o doutor Danilo comentou,
mas não é um tratamento para dificuldade para dormir, né? Acho que isso que acaba, às vezes, confundindo, né? As pessoas acabam confundindo um pouco. E até em crianças, né? Isso tem sido prescrito, assim, prescrito e não necessariamente prescrito, mas utilizado, né? Assim, indiscriminadamente, né? Então, isso é muito importante. A melatonina demorou tanto tempo para ser autorizada pela Anvisa, né? Que quando foi, veio como uma suplementação, né? Então, até muitos nutricionistas se acham aptos, né, a prescrever, e acho que é bem perigoso mesmo. A gente tem que ter bastante cautela, procurar um médico do sono, ser bem responsável por causa dos prejuízos a longo prazo, que muita gente nem conhece ainda, né? Isso, consequências, né? Até em cicatrização, enfim, tem consequências em várias outras situações que a gente nem para pensar. Então, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, enfim, esse tipo de coisa não é só, vou dormir, né? Isso pode trazer consequências em outros aspectos, né? Que a gente nem imagina. E eu acho que também o que acaba, o que eu, assim, pelo menos é uma opinião minha, né? Não sei se vocês compartilham, vamos trocar ideias sobre isso. As pessoas acabam buscando algo, né, para essa dificuldade para dormir, buscando algo fora e acabam subestimando aquilo que é simples, né? Aquilo que é simples. Então, às vezes, a pessoa às vezes recebe até uma orientação, né, a famosa higiene do sono, que a gente ouve falar, né, enfim, mas não necessariamente leva aquilo em consideração, né, porque, poxa, aquilo é tão simples, né, não deve ser isso que vai resolver o meu problema, né, e queria conversar um... Oi, pode falar. Só desculpa, tem uma observação importante. Hoje as pessoas preferem fazer algo do ponto de vista assim, o que é o mais prático? É melhor tomar uma medicação do que eu mesmo fazer toda aquela preparação para o sono, que tanto a gente falou, inclusive, na live passada. A Clélia levantou bem alguns aspectos importantes daquilo que a gente entende como ritual do sono, uma boa higiene do sono. Isso é fundamental. As pessoas muitas vezes se esquecem ou até sabem que é necessário fazer esse tipo de abordagem, mas é mais simples tomar um remedinho. Eu quero um remedinho para dormir, um remedinho para ficar acordado, um remédio para me sentir feliz, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Essa falsa ideia de algo muito, muito rápido, né? Muito simples, nem sempre é o melhor caminho, né, Raquel? E dando isso que você falou, que o pessoal, geralmente a gente acaba procurando um caminho mais rápido e mais simples. As orientações que a gente faz, por exemplo, para pacientes com bruxismo, que a gente precisa tentar promover uma alteração também comportamental, como é feito no paciente que tem insônia. Inclusive, esse paciente com insônia, ele tem uma prevalência maior de bruxismo. E é um paciente que já tem modulação de dor alterada também. Então, é comum você ter o combo do paciente que tem insônia, também tem bruxismo, é um paciente que é mais sensível, então é um paciente que se queixa mais de dor. E essas medidas comportamentais que a gente faz, são básicas, mas muitas vezes os pacientes eles acabam não seguindo. Então a gente falou, evita estimulante, tenta fazer uma atividade física, mas às vezes eles começam a fazer isso, a gente percebe que tem uma melhora na qualidade do sono e melhora a questão de bruxismo. Pouco tempo depois, melhora, esse paciente ele esquece tudo isso. Aí geralmente ele passa por um outro cenário que ele está mais nervoso, está meio estressado, volta para o consultório. E aí você fala tudo aquilo que você orientou, você reorienta. Então, isso é engraçado, mas é comum isso acontecer. Eu vou pedir para as outras pessoas que não estiverem falando, fechar o áudio enquanto o outro estiver falando, que daí eu acho que fica com o áudio melhor, tá? Não fica cortando. E você tocou nesse assunto, né, de bruxismo, Rafael, que realmente, né, a gente falou antes sobre a ansiedade e como isso pode levar à dificuldade para dormir, e o bruxismo vem muito junto com isso, né? Tanto com ansiedade, dificuldade para dormir, como também com a apneia do sono, que a prevalência também das duas condições também é bem comum, né? E como que como que você vê essa questão do bruxismo em relação às medicações, doutor Rafael, assim, medicação para dor ou medicação indutor de sono,
em relação ao tratamento do bruxismo. Como que você lida, né, com isso? A gente sabe que hoje não só usa-se muito medicações para dormir, como estimulantes também. Então, parece que a gente está naquela fase que é prescrito a medicação para induzir o sono e de manhã é prescrito um estimulante para que a pessoa acorde. Então, e lembrar que a gente não tem só o bruxismo do sono, a gente tem o bruxismo da vigília também. Então, a gente tem que ficar ligado se tem medicamentos que estimulantes, que vai piorar esse bruxismo da vigília. E existe também, esses pacientes têm um perfil mais ansioso, hiperalerta, muitas vezes são prescritos os inibidores seletivos aí da recaptação da serotonina, que a gente sabe que piora a questão do bruxismo. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância do dentista trabalhar com os outros profissionais, porque não é da alçada do dentista a gente querer mudar medicações prescritas aí. Então, essa comunicação é super válida para, às vezes, ver a possibilidade de trocar essa medicação. Então, fazer uma boa anamnese desses pacientes, essas orientações e conversar com o médico que está fazendo o manejo desse paciente insônia é super importante. E a própria pessoa, né? Se tiver alguém assistindo aí que não é profissional de saúde, está com esse problema, né? Ficar atento a isso e pensar, né? Que uma coisa pode estar relacionada à outra e buscar, então, profissionais, né? Especializados que tenham essa visão para você poder ter mais ajuda, né? Em relação a isso. Porque é algo que é comum também, que traz uma piora na qualidade de vida, né? Que gera, enfim, dor, dificuldade ali, sei lá, cefaleia matinal, esses tensionais, enfim. Então, é algo que também é importante de ser visto, né, no geral. Aí. E eu queria falar com a doutora Maria Fernanda sobre algo também que nem todo mundo às vezes está... não é um conhecimento comum, assim, né? A gente fala muito de relógio biológico, e isso até as pessoas sabem já, né, do relógio biológico, do ritmo circadiano, que a gente tem, né, um relógio, né, dentro da cabeça que comanda, né, enfim, o ritmo do sono, da vigília, um relógio chefe, vamos falar assim, entre aspas. Mas, né, existem outros relógios espalhados pelo corpo, né, que são os relógios periféricos, e que são muito importantes também quando a gente pensa em regular, né, ritmo de sono, de vigília, e que podem também atrapalhar essa situação de ter dificuldade para dormir quando a gente não está atento a isso, né? Por exemplo, na parte da alimentação. Então, como que você pode comentar, né, com a gente sobre isso, sobre a influência, né, da alimentação como um sincronizador também do nosso ritmo circadiano e como que isso influencia lá no sono? Sim, a alimentação ela é um importante sincronizador do nosso ritmo circadiano, né? E a crononutrição é uma área que a gente vem estudando, né? Que junta a nutrição com a cronobiologia e que vem estudando os melhores horários para a gente se alimentar e as melhores refeições para cada horário, né? E o ideal é assim, quando a gente acorda, né? Aumenta o cortisol, o nosso metabolismo se acelera. Então, o café da manhã é uma refeição importantíssima, né? Porque o nosso metabolismo está acelerado, o relógio central e os periféricos estão a todo vapor, né? E o nosso corpo está apto para receber aquele alimento. Então, o ideal é a gente começar uma refeição bem farta, né? Ter um bom almoço e à noite a gente ir diminuindo, né? Assim que a luz natural do sol se acaba, junto ao nosso metabolismo vai diminuindo. Então, comer muito à noite prejudica o sono e também é prejudicial para o controle de peso, né? Então, o ideal é a gente ter uma rotina alimentar, assim como a gente tem uma rotina de sono. A rotina alimentar vai auxiliar a sincronizar o nosso ritmo circadiano e o ideal é a gente fazer as nossas principais refeições durante o dia e à noite a gente fazer refeições bem leves, com pouca caloria, evitar carboidrato simples, gordura saturada, principalmente no final do dia, porque além de prejudicar o sono, é um horário que o nosso metabolismo não está apto a receber aquela energia. Então a gente tem mais resistência à insulina, a metabolização dos alimentos não é igual. Então é isso. O alimento é um sincronizador do ritmo circadiano
E a rotina alimentar, seguindo essas orientações que eu falei, é importante para a gente conseguir melhorar a qualidade do sono. Então, fazer as refeições, né, não pular as refeições, né, doutora Maria Fernanda, ter horários regulares também para se alimentar, né, que o difícil também ajuda. E a gente fala muito do jejum intermitente, né? E o ideal que a gente mais observa dentro da crononutrição é que o melhor é fazer uma alimentação com restrição de tempo. Então, passar 10, 12 horas do dia sem se alimentar. Então, para de comer às 7 da noite e volta a se alimentar às 7 da manhã, né? Isso daí, esse tipo de restrição alimentar, né? De jejum, não é uma restrição alimentar. Ele é mais interessante para o controle de peso e para a qualidade do sono do que jejuns intermitentes, como aquele de 5 para 2, né? 2 dias se alimentando com quase nada e 5 dias normais, ou dia sim, dia não. Então, para a qualidade do sono, a alimentação com restrição de tempo, sendo que a restrição fica no período noturno sempre, é bem interessante também. Olha só, né? A gente pensa em peso, em controle de peso, em alimentação, quando a gente pensa em apneia do sono, pensando, né, na prevalência maior em sobrepeso, obesidade, mas na verdade essa questão, né, de alimentação contribui ou não, né, ou pode atrapalhar também a qualidade do sono em geral, inclusive dificuldade para dormir, né? E voltando a falar um pouco sobre a apneia do sono, a gente sabe que tem várias causas, né? Não é só a causa anatômica, né, de fechamento da via aérea ali, de obesidade, de alguma restrição óssea, enfim, mas outras causas também, né, causas não anatômicas. E eu queria que o Dr. Danilo, se puder falar um pouco sobre isso e essa relação entre a apneia do sono, pensando nesses endótipos, né, e essa dificuldade para dormir, porque, na verdade, a percepção do paciente em relação à dificuldade para dormir é sempre muito maior do que a percepção que ele teria em relação a um ronco, a uma apneia do sono, porque, né, isso acontece quando ele já está dormindo, ele não está consciente, né, mas os despertares, enfim, isso é mais perceptível para o paciente. E, às vezes, uma coisa está relacionada à outra, né, e às vezes, cabe ao profissional entender um pouco melhor, explicar isso para o paciente, até para ele acabar também aderindo melhor ao tratamento, enfim. Então, doutor Danilo, se puder falar um pouco sobre essas questões dos endótipos e da dificuldade para dormir, como isso se relaciona em relação à comida. Perfeito, Raquel. Primeiro, antes de introduzir esse tópico, eu só queria fazer uma complementação do que a Maria Fernanda trouxe para a gente, que é em relação à possibilidade, quando essa pessoa, esse indivíduo, se alimenta mais tarde, existe também uma possibilidade dessa pessoa ter refluxo, né? E a gente orienta muito essa questão do refluxo poder interferir no sono, né? Porque a gente, quando se alimenta de uma forma assim mais copiosa, especialmente quando a gente come carboidratos, né, Maria Fernanda? E também alguma coisa mais pesada, de difícil digestão, isso vai fazer com que interfira nessa questão do refluxo. Você produz mais ácido clorídrico, né, gástrico. E os isso líquidos faz com também, que... né? Então, e agora fazendo o link com a sua pergunta, porque quando a gente fala de refluxo, a gente lembra também do link com a apneia do sono. Afinal de contas, o refluxo é uma via de mão dupla, né? Quem tem refluxo pode ter um pouco de apneia, quem tem apneia pode piorar o seu refluxo, né? Pelo efeito guinchoso que a gente faz na medida em que a gente faz um mecanismo respiratório, cria-se uma negatividade intratorácica, você pode elevar o ácido na região do estômago para a região mais alta aqui, supraglótica, piorando o quadro de apneia do sono desses pacientes. E aí você tocou num ponto muito importante, que é um raciocínio médico, clínico, que tem ganhado notoriedade nos últimos anos, né, que são os chamados endótipos da apneia obstrutiva do sono. Você introduziu o assunto de que nem sempre nós temos fatores anatômicos para justificar essas obstruções, né? Quer dizer, o paciente vem no nosso consultório, o tópico nosso é não durmo, né? E aí o médico tem que primeiro pensar, será que eu tenho uma apneia do sono fazendo com que esse indivíduo tenha fragmentação do sono, dessaturação, acorde por isso, né? Tem esses despertares.
por fragmentação do sono ou hipoxemia intermitente? Essa é a primeira questão. E a segunda é ver a causa, né, pelas quais esses indivíduos desenvolvem a apneia do sono. As mais imediatas foi o que você falou: obesidade, retrognatia, alteração de maxila. Mas nós temos as causas não anatômicas, né? E aí a gente inclui aqui, na verdade, 3 grandes aspectos, que são os pacientes do baixo limiar do despertar, aquelas pessoas que vão acabar acordando mais vezes, né, durante a noite, chamado baixo limiar do despertar. Clinicamente, a gente avalia o baixo limiar do despertar, normalmente mais mulheres, né, mulher por volta dos seus 40, 50 anos de idade, até antes da menopausa, né, e que na polissonografia dão algumas pistas para a gente. Tem mais hipopneia do que apneia e não dessaturam tanto. Normalmente, clinicamente, essa é a paciente do baixo limiar do despertar. Depois eu enquadro o paciente da baixa resposta muscular, né? Então, da hiporresponsividade muscular. Quer dizer, na medida em que o paciente faz algum tipo de restrição ao fluxo respiratório, você teria que imediatamente ativar o músculo que faz com que a gente tenha a patência, que garanta a patência da via aérea superior, ou seja, que essa via aérea esteja aberta. E se esse músculo falha e começa a falhar, esses indivíduos têm mais tendência ao estreitamento, que a gente chama de baixa resposta muscular. A gente acaba vendo normalmente isso mais no idoso, a gente vai envelhecendo, vai perdendo essa resposta, e aí, portanto, você tem maior colapsabilidade. Para a gente finalizar, a terceira contribuição é o chamado High Loop Gain. O High Loop Gain, na verdade, é uma hiperresposta ventilatória. Para ser mais rápido aqui, né, a explicação é uma hiperresposta ventilatória. Ou seja, quando eu faço a apneia do sono, eu aumento a pressão parcial de gás carbônico. E tem algumas pessoas que lidam mal com esse aumento da pressão parcial de gás carbônico, acabam hiperventilando. E essa hiperventilação faz com que o CO2 caia de forma mais veemente, fazendo com que essas pessoas cursem com apneias centrais. Além das apneias obstrutivas, você tem apneias centrais. Então, a pista, muitas vezes, é na polissonografia, na conversa clínica, que faz com que o médico do sono avalie esses pacientes e comece a desconfiar de que você não tem uma contribuição puramente anatômica. Você tem contribuições não anatômicas, como eu pontuei aqui, que possam justificar para este indivíduo a apneia obstrutiva do sono. E muitas vezes isso pode se confundir, né, com a dificuldade para dormir, né? Então, às vezes, o paciente pode referir essa dificuldade e não necessariamente ele precisa de um medicamento ou alguma coisa nesse sentido, que é, às vezes, infelizmente, a primeira coisa que vem à cabeça, né, das pessoas quando pensa aí em dificuldade para dormir, né? E em relação ainda ao bruxismo, doutor Rafael, como que isso influencia na dificuldade para dormir? O paciente que tem bruxismo, ele também tem mais dificuldade para dormir? Ativar o áudio, por favor. Aí. Na verdade, o bruxismo, a questão não é que ele dificulta o início do sono, mas ele pode prejudicar o sono, uma vez que ele pode causar fragmentações do sono. Então, essa seria a relação. E uma outra relação também é que, no caso da comisa do paciente que tem apneia e bruxismo, então esses fatores se retroalimentam. Então, quando a gente recebe esses pacientes, o ideal é que a gente vá, de novo, junto com o médico e tentando limpar esses eventos aí que estão prejudicando o sono do paciente. E não é só colocar, por exemplo, no paciente que tem bruxismo, não é uma placa que você vai colocar que vai tratá-lo. Entendeu? Então a gente tem que entender que vai muito além disso, tem as medidas comportamentais que são super importantes e que um pedaço desse manejo que a gente faz, quando indicado, é a placa, mas ela sozinha não faz milagre. É isso. Então, esses hábitos, né, que a gente vem falando aí no decorrer dessa live, né, e que muitas vezes são subestimados, então a prática de atividade física que acaba melhorando muito do que a gente disse, se não tudo que a gente falou aqui de problema, né? Uma alimentação adequada, e isso contribui para um sono também de melhor qualidade, né? Então,
o quanto que é importante, né, a gente ter essa consciência, né? A gente, enquanto profissional, de ficar atento, perguntar sobre essas coisas para poder encaminhar, né, quando necessário, para poder orientar também. E as pessoas, né, que não é marcação, né, do profissional. Outro dia eu atendi um paciente e comentei sobre essa questão da atividade física e ele falou assim, nossa, todo mundo já me perguntou isso. Eu falei, bom, será que é importante, né, ou não, né? Mas não necessariamente só perguntar sobre isso, enfim, vai fazer a pessoa fazer, né, lógico. Mas é aumentar a consciência, né? Então, acho que o papel das lives aqui e da programação toda da Semana do Sono, que é informar a população geral, né, sobre, enfim, boa qualidade do sono, como melhorar o sono, envolve tudo isso, né? Então, que as pessoas fiquem conscientes disso, né? Que aquela questão de higiene do sono, que na verdade muita gente já sabe na teoria, né? É importante sim ser colocada na prática, e isso significa também priorizar o sono, né? Então, o que a gente faz durante o dia todo influencia também em como vai ser a qualidade do nosso sono, né? Então, bom, tem muito assunto para falar sobre dificuldade para dormir, né? Não consigo dormir. Eu acredito que a gente conseguiu abordar aqui tópicos importantes, a gente já está chegando no final. Então, vou pedir para vocês, por favor, também deixarem aí uma mensagem final para as pessoas aí que estão nos ouvindo. Doutora Maria Fernanda, se puder começar, por favor. Bom, queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, 3 doutores do sono. E o que eu queria dizer é que, dentre todas as áreas que são importantes, tem a nutrição também, a importância de uma alimentação adequada, para se ter uma boa composição corporal. E só de ter uma boa composição corporal a gente já evita alguns quadros de distúrbios de sono. Peço desculpas, eu estou no hospital, tá, gente? Que minha filha está aqui, então por isso que está um pouco bagunçado. O outro doutor falou da live anterior de não tomar muito líquido, né? Na verdade, a gente sempre fala para tomar bastante líquido, porque é importante para a nossa hidratação. Mas 1, 2 horas antes de dormir, parar de tomar os líquidos e ir ao banheiro antes de deitar, para isso ajudar a não fragmentar o sono. À noite, uma alimentação leve. Depois do lanche da tarde, evitar a cafeína para não ficar estimulado. Tem muitas outras coisas, né? Mas aqui deixar um pouquinho da informação da área da nutrição para melhorar a qualidade do sono dos nossos pacientes, dos nossos ouvintes. Muito bom. Muitas vezes as pessoas não conectam, né, uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, né? Doutor Rafael, por favor, suas palavras finais. Queria agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer aos colegas que falaram anteriormente, agradecer a organização da BS aí, por essa Semana do Sono, que é super enriquecedora, e dizer que cada vez mais a gente, essa equipe multidisciplinar que trabalha no sono é super importante e que às vezes a gente acaba mais tratando efeito colateral de outros medicamentos de paciente que toma indutor de sono, relaxa, não tem apneia, ou toma medicamentos que pioram o bruxismo, como é o enfoque aí da questão. Se atentar a tudo isso, tá? E procurar sempre profissionais capacitados para trabalhar e ajudar nessas questões. Obrigada, muito importante. E doutor Danilo, por favor. Eu queria agradecer, Raquel, obrigado pelo convite, parabéns pela condução aí das 2 lives, agradecer meus colegas, estar junto com vocês, Maria Fernanda, Rafa. Eu vou enfocar no diagnóstico, né? Eu acho que a gente está hoje inundado de super diagnósticos aí do sono como um todo, eventualmente da apneia do sono, que foi o nosso enfoque também da nossa conversa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que existe por enquanto. Tem muita coisa surgindo no mercado, eu digo hoje de facilitadores, esses wearables, non-wearables. A gente tem, de fato, né, hoje tido esse contato mais próximo, porque os pacientes nos demonstram esse tipo de tecnologia, de ferramenta, e eu vejo isso
com bons olhos, no sentido do paciente querer buscar ajuda, querer buscar melhorar a sua qualidade de sono, mas cuidado também, porque ele pode acreditar piamente naquilo que ele está vendo e não refletir a realidade, nem muitas vezes deixar de procurar um serviço especializado, né, uma orientação especializada. Então, acho que o nosso objetivo aqui é um objetivo primordial para alertar a população, especialmente a população, né, de que existem médicos capacitados, profissionais de diversas áreas, né, como nós destacamos, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, dentista, fono, físio, nutri, né, enfim, tantos outros, que se debruçam para estudar e para entender melhor o sono da população, o sono do paciente que nos procura. Então, que essas pessoas, de fato, conheçam esses profissionais capacitados para que a gente possa oferecer a medicina de ponta, a orientação de ponta, e que a gente desmistifique muitas vezes aquilo que esses pacientes trazem, porque ainda a gente está numa fase de adaptação e de evolução destes dispositivos. Acho que a coisa vai evoluir, vai crescer muito, mas o diagnóstico é fundamental. Ainda a gente se baliza muito numa polissonografia, né, do tipo 1, do tipo 2, eventualmente do tipo 3, do tipo 4, e que a gente realmente tenha esse diagnóstico mais preciso para que a gente diagnostique, né, esses pacientes adequadamente e, obviamente, trate de forma bem individualizada. Nós tocamos agora há pouco no assunto dos fenótipos, né? Como é bom a gente individualizar bem hoje estes pacientes para a gente determinar quais são aquelas pessoas, aqueles pacientes que se beneficiam com aqueles tratamentos mais específicos. A gente evoluiu muito e a gente conseguiu, através desses diagnósticos, chegar em tratamentos mais específicos. Então, né, que fica aí realmente a dica para que a gente diagnostique melhor e trate de forma mais específica os nossos pacientes. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Eu acho que, retomando até o que a doutora Clélia comentou na primeira parte da live, aqui para finalizar mesmo, é possível fazer algo para priorizar o sono, hoje, inclusive, né? Então, tudo que a gente falou aqui é importante. Às vezes tem coisas que são grandes demais, né? Então, enfim, são importantes, mas às vezes não é possível que você faça já por N motivos, né? Mas algumas orientações simples que a gente comentou aqui, né? Então, em relação à alimentação, em relação à higiene do sono, aos bons hábitos, aos bons comportamentos. Então, entender, né, que isso influencia, assim, diretamente na qualidade do sono. Para algumas pessoas, talvez, isso é algo pequeno, para algumas pessoas isso é algo grande em relação a essa influência, né? Então, se você está com uma dificuldade de dormir recente, é uma coisa, se você tem um transtorno crônico, é outra. Mas, assim, o que é importante, acho que ficar na cabeça, né, de quem está assistindo aqui, é que priorizar o sono é algo importante que pode ser feito aí de N formas, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, até que você consiga chegar num sono bom, num sono de qualidade. Então, buscar profissionais especializados, de qualidade, buscar no site da ABS, tem lá listados profissionais, enfim, que são sérios, né? Então, às vezes, tem gente que não conseguiu, né, ainda chegar num sono de qualidade, talvez, né, porque deixou, às vezes, de procurar um profissional especializado, ou então por falta de priorizar no dia a dia, né? Então, priorizar o sono não é só você deitar e dormir lá no horário. Priorizar o sono é você comer na hora certa, é você ir desacelerando conforme o dia vai, né, a noite vai chegando, enfim. Então, não subestime as coisas simples, né? Eu quero agradecer vocês também, né, a participação de vocês três, dos 6, né, convidados aqui. Acho que foi bastante enriquecedor. Espero que tenha contribuído aí com as pessoas em relação a esse assunto.